Meus irmãos, o maior medo de alguém que se considera um crente, de alguém que considera que conheceu ao Senhor Jesus Cristo, o maior medo deste deve ser o viver uma fé falsificada, uma fé que não pode ser evidenciada, que não toca a realidade, mas que fica no campo das ideias, fica na teoria, de experimentar uma conversão superficial, de adquirir conhecimento teológico que não toca a sua vida, que não muda a sua estrutura, que não pode ser evidenciado por outros em meio à sua caminhada, que não molda o seu dia a dia. Nós aqui nessa igreja, inclusive foi falado hoje em meio ao nosso compartilhamento, né, de evangelização, nós somos indesculpáveis em relação ao conhecimento que nós adquirimos aqui, que nós recebemos aqui. Nós somos intensamente, profundamente instruídos, pastoreados, e nós somos indesculpáveis em relação a isso. Mas a questão é, esse conhecimento que nós temos recebido aqui, essa instrução que você recebe aqui, ela tem moldado a forma como você vive? Ela tem descido desse púlpito, entrado em seus ouvidos, em seu coração, e então modificado a sua forma de viver neste mundo, de maneira que quando você está aí de segunda a sábado, em meio a todos os seus afazeres, essa instrução fica evidenciada em meio à sua vida? Em um dos livros recentes que nós lemos no nosso celeiro ministerial, eu vi ali uma definição muito interessante sobre sucesso ministerial, sucesso de um pastor em seu ministério. Eu achei muito interessante porque ali o autor definia o sucesso de um pastor como sendo o sucesso das suas ovelhas em compartilhar, em multiplicar a instrução que recebem em meio ao pastoreio, em meio à pregação da palavra, em meio a toda a supervisão que é dada a essas ovelhas. Essa é uma pergunta importante, é uma reflexão importante. A instrução que nós recebemos, ela tem moldado a nossa vida ou tem ficado no campo das ideias, na teoria, como apenas conceitos bonitos de serem decorados ou aprendidos? Uma teologia que só serve para alimentar o ego, irmãos, que só serve para fomentar conversas reformadas, né, rodas de conversas reformadas. Uma teologia, sim, tem cheiro de morte. A teologia precisa ser aplicada em nossa vida. À medida que você conhece mais sobre o Senhor Jesus Cristo, à medida que você conhece mais sobre a palavra de Deus, sobre o ser de Deus, os atributos de Deus, sobre salvação, mais você tem crescido em obediência e amor à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus, em amor à igreja do Senhor, em amor aos irmãos que você tem recebido em meio a essa caminhada, ou você acha que basta ouvir? Ou você acha que basta decorar conceitos? Você acha que basta escrever doutrinas? Às vezes nem isso, porque muitas vezes nós achamos, não, isso é tão difícil que não é para mim. Isso aí quem tem que saber é pastor, quem tem que saber é seminarista, são os líderes da igreja. Muitas vezes nem isso nós queremos fazer. Mas você acha que somente ouvir, somente decorar doutrinas, somente expressar uma profissão de fé que não frutifica, que não gera vida em você e em outros, você acha que isso é suficiente? Será mesmo que isso é suficiente? Eu acho interessante demais quando Tiago, lá em sua epístola,
de maneira muito irônica, né? É um recurso muito utilizado nas Escrituras. Ele diz para os seus irmãos, a quem ele está escrevendo lá em Tiago 2,19: crês tu em Deus, fazes bem. Olha aí. Tiago está sendo irônico aqui. Crês tu em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e temem. Mas o crer dos demônios, irmãos, e nós vimos isso muitas vezes em Marcos, o crer dos demônios não os fazem obedecer a Deus. Os demônios creem, porque eles não podem fugir da verdade que eles veem, mas eles não se dobram diante de Deus. Não de maneira dedicada, não por uma vontade do seu coração. Não. Os demônios creem, mas não amam a Deus. Não querem. Todo e qualquer conhecimento bíblico que nós obtemos devem ser aplicados à nossa vida. Toda doutrina sempre tem um propósito que atravessa os séculos, porque foram escritas há muito tempo atrás. Essa doutrina atravessa os séculos e então ela precisa ser aplicada pessoalmente a você. Toda doutrina, toda santa palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, fez constantemente em suas epístolas. Ele fez aqui em Filipenses, ele fez em Efésios, ele fez em Colossenses. Na última reflexão que tivemos no nosso culto matutino, né, sobre a apatia, nós vimos que ele fez isso aos Romanos, escrevendo até o capítulo 11, doutrina que sustenta a exortação que ele vai fazer mais à frente. Na verdade, esse é o padrão de escrita do apóstolo Paulo. Ele fundamenta a verdade, ele fundamenta a doutrina, apresentando a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre salvação, sobre o Senhor Jesus Cristo, para então, após fundamentar tudo isso, ele exortar aos crentes que vivam de maneira digna desse fundamento que foi dado, de acordo com aquilo que foi ensinado. Aqui em Filipenses, ele faz isso também. Nós lemos desde o versículo 5 até o versículo 16, mas do versículo 5 até o versículo 11, nós temos ali o apóstolo Paulo apresentando o exemplo do Senhor Jesus Cristo e a doutrina da sua humilhação e da sua exaltação, para então conectar essa doutrina, esse fundamento, através desse assim pois, do versículo 12. Quando ele utiliza esse assim pois, ele está conectando essa doutrina à exortação que ele vai fazer em seguida, para que os crentes, fundamentados nessa doutrina, vivam de acordo com aquilo que foi ensinado. É isso que ele está fazendo aqui nesse bloco. Uma vez fundamentada a doutrina sobre o Senhor Jesus Cristo, ele conecta essa doutrina. Ele conecta a teologia como uma expressão da busca pelo conhecimento sobre o Senhor, do Senhor. Ele conecta essa teologia à vida que ela deve produzir em meio à caminhada cristã, em meio a este mundo. É como se ele fizesse assim, irmãos, diretamente. É o que ele faz, mas é a forma mais fácil de verificar, de pensar sobre isso assim. Como se ele dissesse assim: assim como Jesus obedeceu ao Pai, quando ele está mostrando do versículo 5 ao versículo 11, assim como o Senhor Jesus Cristo obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz, vocês devem obedecer também. Essa conexão que ele está fazendo direto, de forma direta. Jesus Cristo, sendo Deus, não se apegou à sua glória, antes se esvaziou, se humilhou até a morte, morte de cruz. Tudo isso para entregar a sua vida em favor de muitos, tornando-se obediente até a morte. Assim, olhando para isso, tendo isso em mente, guardando isso em seu coração, olhando para essa doutrina sobre o Senhor Jesus Cristo, desenvolvei a vossa salvação. Os irmãos percebem a conexão disso? Existe um fundamento, não é sem fundamento.
porque fé sem fundamento é superstição. Não é sem fundamento. Existe um fundamento. E é fundamentado nessa verdade que foi revelada, é que o crente vive e expressa essa verdade em sua vida. O que isso significa, então, irmãos? Olhando para esse texto que nós lemos e que nós já vimos algumas vezes aqui, mas veremos mais uma vez hoje, olhando para esse texto de Filipenses 2, do 12 ao 16, o que nós aprendemos sobre a salvação que nós recebemos? Esse é o nosso intuito hoje. Como isso toca a nossa vida, como essa teologia, essa doutrina, esse ensino, essa verdade, como ele toca o nosso coração, o centro da nossa vontade, nos colocando em movimento na direção do Senhor Jesus Cristo, na direção de fazer a vontade do Pai. Como isso acontece? Nós veremos aqui 3 aspectos que estão intrinsecamente relacionados a essa salvação que nós recebemos e que podem ser vistos aqui nesse texto que nós lemos. Nós veremos, como o próprio tema já deixa claro, né? Graça, obediência e frutificação, como sendo 3 aspectos que são profundamente relacionados, estão relacionados em meio à salvação que nos foi dada. O primeiro ponto que nós veremos então é a graça. Filipenses 2:12 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No final do versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E isso pode soar estranho para muitos. Ele já havia dito, alguns versículos atrás, se os irmãos voltarem aí no capítulo 1, versículo 6, ele já havia dito: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Será que existe aqui uma contradição entre esses 2 versículos? Não, não existe. O apóstolo Paulo está claramente, ao longo de toda a sua teologia, ao longo desse versículo 6, ele estabelece um fundamento muito forte, uma verdade que é imutável. Ele está afirmando aos filipenses: vocês receberam a salvação. Vocês receberam a salvação. A boa obra foi iniciada em vós. É de vocês, sim. Vocês receberam a salvação. Estejam certos disso. A salvação foi dada a vocês, mas esse é exatamente o ponto. Entendam, vocês não conquistaram a salvação. Ela foi dada a vocês. É graça do Senhor. Abram em Efésios capítulo 2. O texto de Efésios, outra expressão clara da salvação que nos foi dada, enviada por Paulo também, né? É um texto belíssimo que fala sobre isso. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É muito claro, não é, irmãos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Poderia ter um parênteses aqui: não mais em vós, não mais em vocês. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é uma conquista sua. Não é. Jamais alguém poderia conquistar a salvação. É um dom de Deus. Você não fez por merecer. Muito pelo contrário. E nós precisamos ser lembrados sobre isso, irmãos. Muito pelo contrário. Apesar de você, como nós lemos agora em Efésios, apesar de você, mesmo você sendo um inimigo de Deus, um filho da ira, mesmo você não querendo a Deus e se opondo a Deus, porque muitas vezes nós achamos que porque vivíamos uma vida de tranquilidade, né, tem pessoas que falam isso. A minha sogra, ela fala isso. A minha sogra, ela diz que nem peca mais. Está com mais de 30 anos que ela não peca mais, que ela quase não sai nem de casa, como é que ela vai pecar? As pessoas pensam isso, que não vivem em oposição a Deus quando não estão em Cristo. Ou até pensam que estão em Cristo, mas não o conheceram. Você precisa lembrar disso. Sem Cristo, você era um inimigo de Deus. Um opositor. Por mais que você tentasse de muitas formas não se opor a Ele, cooperar com Ele, ainda assim você era um opositor de Deus. Porque sem Cristo, sem estar em Cristo por meio da fé, nós não podemos cooperar com Deus. De forma nenhuma. Não podemos ter relacionamento com Deus. O Senhor, sendo rico em misericórdia, antes da fundação do mundo, Ele nos amou em um pacto eterno. Ele garantiu que, mesmo você sendo quem você é, você não se perderia por conta dos seus pecados. Você não seria tragado por esse mundo. Porque o próprio Deus era a garantia disso. Dessa forma, não por quem você era, não porque o Senhor viu uma pontinha de bondade em você. Tem pessoas que pensam isso também. Não é porque o Senhor, ele viu, ele olhou lá na frente. Ele viu que eu seria uma pessoa boa, que eu só precisava de um empurrãozinho, e já tinha intenções boas. Não tinha. Nenhuma intenção do nosso coração que não está fundamentada totalmente na verdade de Cristo, ela pode ser considerada uma intenção boa. O Senhor, mesmo sendo nós quem nós éramos, Ele nos amou. E então, por sua graça, Ele nos salvou. Ele. Não existia qualquer razão em você para que Ele te salvasse. Tem uma canção muito parecida com isso, né? Não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me, né? Devia ter cantado hoje, esqueci dessa canção. Não existia razão, né, meus irmãos, em nós. É graça, é favor imerecido. Se você olhar para você mesmo, para a sua condição, é inexplicável. Tem uma frase do príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, que eu acho interessante demais. Ele diz assim, ele disse assim: eu creio na doutrina da eleição, eu creio na doutrina da salvação, como nós a conhecemos, porque estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, se Ele esperasse olhar para mim, para então me escolher, isso eu fiz um acréscimo aqui, tá, irmãos? Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. A salvação é dom de Deus. Ele fez tudo. Ele nos amou. O Pai enviou o Filho obedeceu, se fez homem, se entregou na morte da cruz. O Espírito aplicou essa salvação em nós, nos regenerando, nos dando a fé para que nós pudéssemos crer. Ele fez tudo. É pela graça. Eu espero que depois de tanta repetição, tanta ênfase, isso esteja claro para você. Mas nós precisamos ir além, irmãos.
nós precisamos ir além do entendimento teórico, intelectual, que é importante, sobre a graça de Deus. Nós precisamos ir além. O ponto que nós precisamos refletir é como esse entendimento da graça na salvação que nos foi dada toca a nossa vida. Como? Como a graça que eu sei que me alcançou, eu sei que foi tudo da parte do Senhor, eu sei que eu não pude fazer nada, que não há qualquer possibilidade de cooperação da minha parte para a minha salvação. Ok, eu sei que foi pela graça, mas como esse entendimento, como essa compreensão toca a nossa vida? Nos faz relaxar, desleixados, entorpecidos com este mundo, de maneira que vivamos sem qualquer tipo de preocupação com a forma como vivemos. É assim que a graça acaba atuando em nós. Como alguém já cantou, sentado na poltrona de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Esse é o efeito da graça em nós. Esse desleixo, essa falta de necessidade em viver para o Senhor, esse é o efeito da graça? Ou então ela nos leva a considerar que nós recebemos uma licença para pecar? Infelizmente isso acontece muito, irmãos. Existe algo que o pastor sempre comenta conosco, eu não sei se os irmãos lembram, devem lembrar, né? Nós muitas vezes tomamos a vida cristã muito pelo que nós vemos aqui, por conta da nossa vida intensa na igreja, e nós não percebemos o que acontece por aí, em tantos locais, tantos lugares. Meus irmãos, acontece demais. O primeiro contato que eu tive com um suposto crente calvinista foi aterrorizador para mim. Porque o que ele considerava calvinismo, ou salvação pela graça, era uma licença para viver em devassidão nesse mundo. E qualquer advertência que chegasse até ele, ele dizia assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Que desgraça, irmãos. Esse não é o efeito da graça em nós. Jamais, jamais. Será que você, em algum momento, mesmo que desapercebido, porque isso não é desculpa, será que você tem associado a graça a pensar assim: não, Deus me salvou, e não há nada que eu possa fazer para cooperar em relação a isso, eu não fiz nada, e eu sou pecador mesmo, então logo, se Ele me salvou e me livrou dos meus pecados, um pecado a mais, um pecado a menos, não vai fazer tanta diferença, porque Ele já pagou pelos meus pecados. Será que é isso que nós temos pensado? Não vai fazer diferença. É um pecadinho, né? Tem essa história, um pecadinho é pequeno. Não, isso é coisa pouca. Isso é pecado pequeno. Na verdade, talvez não seja nem um pecado. Talvez seja mais um costume mesmo da nossa época. Talvez não precise nem ser considerado pecado. É só uma característica minha. É a minha forma de ser. Deus me fez assim. Logo, Ele entende que eu continue vivendo assim. Que desgraça, irmãos. A graça que nós recebemos não pode nos conduzir a vivermos da mesma forma que vivíamos antes. Não pode. A graça, o conhecimento da graça, a teologia da salvação, que é maravilhosa, que flui diretamente da Escritura Sagrada, essa teologia precisa gerar vida em nós. Precisa ser apresentada a este mundo, muitas vezes não por palavras, mas pela forma como nós encaramos esse mundo, diante das situações difíceis, diante das escolhas difíceis. Como a doutrina da graça, da salvação pela graça, tem moldado a sua caminhada, o seu modo de viver. Você disse que é um reformado, né? Muita gente gosta de dar a carteirada da reforma aí, né? Tem muita gente que gosta de puxar a carteira do bolso: eu sou reformado, né? Você disse que você é reformado, que você é calvinista, ok, não tem problema nisso não. Só não precisa ficar também muito brigão aí, né? Na verdade, brigão de forma nenhuma, né?
Mas como isso? Como o entendimento das doutrinas da graça, que é aquilo que nós colocamos como, muitas vezes colocamos para nos dizer que somos reformados. Como o entendimento das doutrinas da graça tem te feito mais humilde? Como? Porque, afinal, é pela graça, irmãos. A salvação é pela graça. Então, como a doutrina da graça tem te moldado de forma a te fazer mais humilde em meio à sua caminhada? Não há espaço para orgulho nas doutrinas da graça. Não há espaço. Como então eu posso entender que é pela graça que eu fui salvo e viver em orgulho, em arrogância, em egoísmo? Como? Não por obras, como nós lemos em Efésios, para que ninguém se glorie. O conhecimento da graça deve te conduzir à humildade. Caso contrário, você não está aplicando o entendimento da graça na sua vida. Esse é um sinal. Se conhecemos mais do Senhor e da graça do Senhor e da teologia da salvação e das doutrinas da graça, se esse conhecimento não nos torna mais humildes, nós não estamos aplicando esse conhecimento. E isso é um perigo gigantesco. Isso cheira a morte. Como o conhecimento da graça tem te feito mais grato ao Senhor, mais agradecido. Como? Afinal, se você entendeu o que recebeu, como não ser grato, irmãos? Se você recebeu o que você recebeu como dom, sem merecer, sem qualquer possibilidade de ter cooperado com isso, como não ser mais grato? A graça tem feito você mais grato? Mais misericordioso? Mais amoroso? Mais paciente com aqueles que falham, que erram com você? Porque foi isso que nós recebemos, irmãos. Nós não merecíamos. Nós ofendíamos ao Senhor em cada passo, em cada palavra, em cada ação que nós tomávamos. Ainda assim, em meio a toda essa ofensa, Ele derramou a sua graça sobre nós. Como isso nos coloca a fazer o mesmo? A nos humilharmos e, em gratidão ao Senhor, recebermos o dano. Dizer, não, eu vou suportar um pouco mais, para que meu irmão possa crescer um pouco mais, ser ensinado e então entender o que ele não está entendendo agora. A graça tem feito você mais grato ao Senhor? Você tem reclamado menos e se doado mais e servido mais? É simples de perceber, irmãos, como você trata alguém a quem você é grato. Alguém que te ajudou muito, alguém que fez algo que você jamais esperava que recebesse dessa pessoa. Como você trata este? Se é assim que você se comporta com este, como não se comportar assim diante da graça que foi derramada por Deus a nós? Como não demonstrar essa gratidão em meio à igreja do Senhor, em meio aos irmãos? Àqueles que estão perdidos ainda e que não foram alvos dessa graça ainda. Se você não aplica a verdade da graça de maneira que ela gere gratidão em você, você não está entendendo na prática o que significa graça. O segundo ponto relacionado à salvação é a obediência. Existem dois pensamentos que são errados, que são erros muito comuns nos dias de hoje, irmãos, sobre salvação. O primeiro é achar que você pode conquistar a salvação, como nós já vimos aqui. Achar que você pode cooperar de alguma forma na salvação. E existem muitos. Infelizmente, existem muitos crentes sinceros que se enganam em relação a isso. Infelizmente. Acham que podem cooperar com Deus, como se a salvação fosse em algum aspecto fruto do esforço humano. Esse é o primeiro erro comum.
O segundo erro comum é achar que a graça derramada na salvação isenta o homem de responsabilidade, como se essa graça fosse um passe livre para continuar vivendo a sua vida centrada em você mesmo e nas suas vontades, em meio ao pecado. Esse é um erro comum também. O que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 12 ainda? Ele diz assim: desenvolvei, no final do versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras traduções, a Nova Versão Transformadora, que é um pouco mais, uma linguagem mais contemporânea, nós encontramos o seguinte nesse final do versículo 12: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Na NVI, ele substitui esse trabalho por operai. Operai com afinco a sua salvação. Desenvolver aqui, irmãos, desenvolver a salvação traz essa ideia de progresso, de caminhada, de trabalho árduo, de trabalho cansativo, trabalho extremo, que tem por objetivo que a salvação que nos foi dada, ela chegue à sua plenitude. Nós devemos lembrar que a salvação que nós recebemos, tanto ela nos foi dada no novo nascimento, como ela está nos sendo dada em meio à santificação, em meio à caminhada, e nos será plenamente dada na glorificação. Os filipenses aqui, que já tinham demonstrado frutos de salvação, Paulo falou isso antes desse capítulo 2 e continua falando, mas ainda assim, eles deveriam continuar desenvolvendo a sua salvação. Mais uma vez, Paulo está chamando-os aqui para se esforçarem em meio a esse desenvolvimento, a esse avanço do evangelho neles. Eles não poderiam se dar por satisfeitos. Irmãos, é muito comum também isso acontecer. Nós começamos a nossa caminhada cristã. Lembrem aí da experiência pessoal de vocês. É muito comum nós começarmos a nossa caminhada cristã maravilhados, empolgados demais com a doutrina da graça, da salvação, e então nós lemos sei lá quantos livros, nós estamos fervorosos na caminhada e queremos fazer tudo o que for possível para ter mais e ter mais e ter mais. Aí de repente passa o tempo, nós começamos a nos acomodar, a achar que não, já sei o suficiente, já fiz o suficiente. Nós começamos a achar que aquilo que fazemos que fazemos mais do que outros e que por isso está errado. E isso vai nos acomodando. Nós não podemos agir assim, irmãos. Não podemos. Nós não podemos nos dar por satisfeitos em relação ao desenvolvimento da salvação. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou esse mesmo conceito relacionado ao esforço, muito relacionado a esse desenvolver, lá em Lucas capítulo 13, quando ele foi perguntado sobre salvação. Lucas 13, 23, enquanto o Senhor Jesus Cristo caminhava para Jerusalém, para a sua crucificação, já pouco antes de ser preso, alguém na multidão perguntou a ele, versículo 23, Senhor, são poucos os que são salvos? Então no versículo 24, versículo seguinte, o Senhor Jesus Cristo respondeu, esforçai-vos. E aqui nós temos aquele tipo de ordem que dá a ideia de continuidade, que você deve fazer dia após dia, cada vez mais e mais. Esforçai-vos, lutem, combatam. Envolve agonia aqui. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Paulo enfatiza aqui aos filipenses que esse caminho da salvação é percorrido com ações intencionais, propositais, com esforço, com trabalho. E observe, irmãos, não para receber a salvação. Não, porque ela já foi dada. É pela graça, mas porque nós ansiamos por mais e mais dela, para que possamos conhecer mais e mais do nosso Senhor, para que possamos experimentar mais e mais daquilo que nos foi dado
provar e que será plenamente dado na eternidade. É por isso que nós nos esforçamos, é para isso que nós desenvolvemos a salvação. O ponto do apóstolo Paulo aqui é que a salvação, uma vez recebida, ela precisa ser colocada em prática. Ela não pode ficar no campo das ideias. Não é um conhecimento, não é gnosticismo, que você, uma vez sabendo, você está salvo. Não. A salvação, ela nos é dada, sim, pela verdade que nos é ensinada, que toca a nossa mente, que molda, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, bem no início, que molda, que renova a nossa mente, mas que por meio dessa renovação transforma todo o ser. Isso é desenvolver a salvação. E esse pôr em prática, esse desenvolvimento da salvação, só é visto, só é experimentado por meio da obediência. E esse é um ponto importante aqui desse trecho. Uma vez que recebemos a salvação, uma vez que nascemos de novo, fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, nós precisamos viver de acordo com a nova cidadania que nos foi dada, cidadãos do reino dos céus, de acordo com a fé que recebemos, com a nova criatura que nós somos. E o nosso esforço, o nosso trabalho está totalmente enraizado, motivado pelo fato de confiarmos no trabalho dele, no que ele fez. A obra que nós precisamos desenvolver é a obra que ele iniciou, irmãos. Ele começou e ele garante que vai concluir. É o que Paulo diz no versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos humilha. Porque não vem de mim. Tiago diz isso, no capítulo 1. Não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto. Isso nos humilha. Mas isso precisa nos levar a um entendimento e a uma aplicação diligente, intencional, focada para cumprir a vontade do Senhor. Ele nos capacitou para isso. É isso que nós somos. O novo coração que nos foi dado, a nova vida em Cristo Jesus, a nossa nova mente, que foi agora renovada em Cristo, ela gera tudo isso, toda essa boa obra. E se nós não nos empenharmos ao máximo para obedecermos ao nosso Senhor, é porque nós não o respeitamos. E se nós não respeitamos, nós não o conhecemos. E se nós não o conhecemos, nós não o amamos. E se nós não amamos, quem nós somos, irmãos? Se não amamos ao Senhor, quem nós somos? A caminhada cristã, a salvação, exige obediência. E saber que pela graça nós recebemos a salvação jamais nos levará ao relaxamento, à displicência, mas sim à reverência, ao temor santo. É isso que nós encontramos ainda no versículo 12 e agora no versículo 13 também. Final do versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Tem uma ilustração maravilhosa no volume 2 das Crônicas de Nárnia, né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Toda noite a Clarinha está lendo um pouquinho desse livro com a Dejane ou comigo. É muito interessante. Tem muita. O pastor Jonas Madureira, ele está fazendo agora uma série de exposições, de ensinos voltados para o conteúdo das Crônicas de Nárnia, né? Muito interessante. Nesse volume 2, a jovem Lúcia está conversando com o Castor e ele fala sobre o rei Aslan, perigoso, poderoso. E ela então não conhecia ainda o rei Aslan e ela pergunta ao Castor se esse rei era mesmo perigoso. Assustada. Ele é mesmo perigoso? E o Castor responde: perigoso? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro,
Ele é perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom. E é esse o ensinamento que o Castor leva a Lúcia. Ele é perigoso, ele é poderoso, você deve sim temê-lo, mas esse temor não te leva ao desespero, porque ele é bom. Ele é bom, ele é rei, disse e repito. As palavras usadas por Paulo retratam essa mesma ideia de medo, irmãos. É medo. As palavras aqui, temor e tremor, trazem uma ideia de medo mesmo. Medo reverente, de tremer no processo de obediência, de saber diante de quem você está. E por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. No versículo 13 nós encontramos isso. Nós devemos estar conscientes, irmãos, que o esforço que nós realizamos, o desenvolvimento da salvação que nos foi ordenada aqui, tudo isso é obra de Deus. E tudo isso acontece diante de Deus. Esse é um conceito que Santo Agostinho, né? O pessoal chama de Santo Agostinho, pastor Márcio Conato, mas que Agostinho, um dos pais da igreja, ele desenvolveu uma expressãozinha em latim, corandeu, diante de Deus, dando essa ideia de que você não pode se esconder do Senhor. É por isso que a obediência nos faz tremer, porque nós não podemos nos esconder do Senhor. Nem em nossos pensamentos nós nos escondemos do Senhor. Tudo que nós fazemos diante dele. E somente quem não consegue enxergar essa realidade pode viver uma vida de obediência relapsa. Somente quem não entende que tudo o que faz, tudo o que pensa, tudo o que deseja, tudo isso acontece diante do Deus Todo-Poderoso. Somente quem não compreende isso pode viver uma vida relapsa em relação à sua obediência. A expressão com temor e tremor traz essa ideia de reverência, de respeito, de reconhecimento da nossa pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, como aquele que encontra diante de si um leão feroz, perigoso. Mas esse encontro, embora nos faça tremer e temer, não nos coloque em desespero. Porque ele é perigoso, sim. Perigosíssimo. Mas ele é bom. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao nosso bom Deus. É por isso que nós não nos desesperamos. Embora tremendo e temendo, buscando obedecer reverentemente a Ele, nós não nos desesperamos. Ele é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Isso segundo a sua vontade, que é boa e agradável. Meus irmãos, esse entendimento precisa moldar tudo aquilo que fazemos. A forma como você cultua o Senhor em meio ao corpo de Cristo precisa estar ciente de que você não esconde os seus pensamentos e o seu coração dele. Por mais que você o cultue de maneira totalmente agradável à igreja, mas a questão é o Senhor, o que o Senhor está vendo, o que aquele que sonda corações, o que aquele que conhece as obras vê quando ele me vê cultuando a ele. Isso precisa mudar, esse senso de temor, de reverência, precisa moldar a forma como nós cultuamos a ele, como nós oramos. Muitas vezes nós nos preocupamos em orar diante dos nossos irmãos, porque nos preocupamos em falar palavras bonitas, expressar conceitos muito bem formulados, mas é impressionante como nós não temos esse mesmo cuidado, esse mesmo temor quando estamos de joelhos em nosso quarto. Muitas vezes nem fazemos isso, mas não temos o temor quando estamos no oculto, somente eu e o Senhor, e nós não nos preocupamos, sabendo que aquilo que estamos orando, aquilo que estamos direcionando ao Senhor,
Ele sabe muito mais do que nós em relação ao nosso coração. Como não temer orar ao Senhor no escondido do nosso quarto? Como temer mais orar diante dos nossos irmãos? Eu não estou aqui menosprezando, é claro que nós nos amamos, nos respeitamos, mas como, e nos preocupamos em instruir por meio da oração, mas como não ter um peso muito maior quando estamos no nosso quarto, em meio aos nossos, a nossa família somente ali, o grupo mais próximo, orando ao Senhor, sabendo que as palavras que estão saindo da nossa boca, ou mesmo aquelas que não saem, mas que estão no nosso pensamento, elas são totalmente conhecidas da sua veracidade em relação ao Senhor. O Senhor as conhece. Como não temer? Esse entendimento sobre temor e tremor, sobre reverência, precisa moldar a forma como nós oramos, o que oramos, quando oramos e por que oramos. Precisa moldar a forma como nós lemos a palavra de Deus. E se nós não a estamos lendo, o pastor comentou alguns domingos atrás sobre como ele estava conversando com alguns irmãos e muitos não estavam lendo. Como, meus irmãos, não temer o fato de não estarmos sendo alimentados pela palavra do Senhor em meio às devoções particulares? Como não temer? Como não aplicar isso a quando nós estamos ouvindo a pregação da palavra? Nosso culto nos lares, lá em Aracati, eu falei um pouco sobre isso. Sobre como toda vez que a palavra de Deus está sendo fielmente pregada, ali é a voz de Deus que está chamando o seu povo. Como não temer diante disso? Meus irmãos, quando a palavra de Deus está sendo pregada, independente daquele que prega, se isso acontece de maneira fiel às Escrituras, nós deveríamos nos tremer as nossas carnes durante a pregação, sabendo que aquilo ali tem impacto de vida eterna sobre nós. Como não temer durante a proclamação fiel da palavra de Deus? A forma como nós lemos a palavra, como nós ouvimos a palavra, ela deve ser intensamente, profundamente impactada pelo temor e tremor, pela reverência em relação à obediência ao Deus vivo. A forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata os seus pais. Muitas vezes eles não sabem, eles não percebem, muitas vezes são sentimentos e frases ditas apenas no coração, mas lembre, você está diante de Deus. Não importa se seu pai não ouviu o que você pensou. Não importa se o seu marido, a sua esposa não ouviram aquilo que você pensou. Não importa. Deus sabe disso. Deus sabe disso. O nosso caminhar deve ser consciente de que nós estamos diante de Deus. Não há quem possa se esconder do Altíssimo. As decisões que nós tomamos, a forma como nós conduzimos o nosso lar, os nossos filhos, o serviço na igreja, tudo aquilo que afeta o corpo de Cristo, tudo isso é feito diante de Deus. E tudo isso deve ser pensado e realizado com temor de pecar contra o nosso Senhor. A salvação demanda obediência, irmãos. E essa obediência deve ser reverente, deve ser sincera. O pastor já comentou algumas vezes aqui também sobre o peso de pregar a palavra de Deus e de trazer alguns ensinamentos que aqueles que pregam sabem que serão provados acerca dele. O mesmo temor que um pregador tem quando vai subir ao púlpito precisa estar naqueles que ouvem a palavra. Porque todo aquele que ouve a palavra é indesculpável em relação àquilo que ouviu. Todo aquele que, ouvindo a palavra, deve pastorear o seu lar, deve cuidar dos seus, deve viver a vida de maneira a expressar o evangelho que foi dado. Este deve temer o obedecer de maneira reverente. Sem reverência, sem temor no Senhor, não há obediência verdadeira. Vamos ao terceiro ponto, nosso último ponto. Frutificação, o terceiro aspecto relacionado à salvação.
dos versículos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nesses versículos de 14 a 16, irmãos, o apóstolo Paulo está trazendo à tona o exemplo do comportamento ímpio do povo de Israel, que externamente se dizia povo de Deus, mas que não cria verdadeiramente nele, e não cria porque os seus frutos não mostravam isso. Aqui existe uma ilusão a textos em Deuteronômio, em Êxodo, mostrando que aquele povo que honrava a Deus com os seus lábios, mas não o amavam em seu coração, não eram filhos de Deus, mas geração corrupta. Eram manchas e não filhos, como nós encontramos em Deuteronômio. Estes se purificavam, cumpriam ritos externos, mas os seus corações continuavam de pedra. A obediência deles, eles obedeciam. Isso não pode ser de forma nenhuma desprezado. Eles obedeciam em muitas coisas, mas a obediência era superficial, era externa. Em seus corações, eles não amavam o Senhor. A obediência não era sincera. O livro do Êxodo, de Números, está repleto de murmurações desse povo que mostram que o seu coração não pertencia ao Senhor. Porque mesmo vendo todos os feitos, o poder e a majestade do Deus que os resgatou, ainda assim, estes zombavam de Deus, insultavam a Deus em meio às suas murmurações. Por pouco tempo eles até obedeciam externamente, mas eles reclamavam em seus corações. E a palavra murmuração aqui traz exatamente essa ideia, irmãos. A raiz dessa palavra murmuração traz a ideia daquele que fala algo em um tom baixo, de maneira a permanecer escondido. Então, essa é a ideia da murmuração. É aquele que fala para que não seja ouvido. É aquele que fala tentando esconder a sua real intenção, como que escondendo o seu coração. O coração daquele povo, geração perversa, não era do Senhor. Era uma geração pervertida e corrupta. E assim é todo aquele que murmura contra o Senhor. Todo aquele que diz que ama o Senhor, mas que murmura, este, na verdade, está usando o Senhor como um meio para conseguir aquilo que ele realmente ama, o seu ídolo. O Deus que ele idolatra em seu coração. Por isso, por não amar o Senhor, não demora e ele reclama. Não demora e ele discute, não demora e ele não se submete à autoridade. As circunstâncias moldam a forma como ele vive. Porque o que ele sente não é conduzido pela verdade e pelo amor a Deus. Por isso, estes não pensam na unidade do corpo. Por isso, estes pensam de maneira egoísta e no que é melhor para eles. As suas decisões são autônomas, são centradas em si. Estes não conseguem ver a necessidade de se gastar e de tomar decisões que envolvam o corpo, que vão afetar diretamente ao corpo. E é por isso que murmuração e contenda estão colocados juntos aqui. Porque essa murmuração, essa insatisfação com o próprio Deus, conecta o egoísmo, o orgulho e a contenda. É por isso que está colocado dessa forma. E esse era um dos problemas. Quando nós vimos aqui Filipenses, nós vimos que esse era um problema central a ser tratado por Paulo.
contendas, disputas e divisões que estavam acontecendo na igreja em Filipos, uma igreja maravilhosa, uma igreja que era uma igreja madura, mas que ainda passava por problemas como esse. Paulo está colocando uma placa de alerta gigante aqui, irmãos. Ele está dizendo, onde há murmuração e contenda, não há frutos, não há frutificação da salvação, não há avanço do evangelho, não há crescimento. Assim como aqueles em Israel murmuravam e contendiam porque os seus corações não eram do Senhor, se nós murmuramos, se não encontramos contentamento no Senhor, mas sim naquilo que nós podemos obter dele, se nós causamos divisões e contendas, porque nós somos egoístas, porque somos orgulhosos, nós precisamos urgentemente analisar a nossa fé, a nossa salvação, nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Porque assim como os de Israel que murmuravam, pode ser que o nosso coração também não seja do Senhor. Isso não pode ser, de forma nenhuma, deixado de ser analisado. Porque a murmuração e a contenda, eu acho que esse é o ponto principal em relação à frutificação. A murmuração e a contenda não são os tipos de frutos que nascem em um coração que foi salvo. Não são. É claro, irmãos, que nós pecamos. Eu estou aqui enfatizando o problema da murmuração, mas nós pecamos. Muitas vezes e muito facilmente nós murmuramos. Muitas vezes e muito facilmente nós somos conduzidos e somos instrumentos de contenda. Mas o ponto é, nós não podemos achar que isso é normal. Não podemos achar que isso é da vida cristã mesmo. Não podemos. E é muito comum também encontrarmos esse tipo de pensamento por aí. Pessoas que eu conheço já falaram para mim sobre isso muitas vezes. A gente fica até constrangido em falar sobre a nossa igreja muitas vezes, porque parece que a gente está se exaltando o tempo todo aqui. É difícil, tem que saber como falar isso. Mas as pessoas têm essa ideia de que não existe igreja, não existe porção dos santos onde nós não teremos problema. Então é assim mesmo. Então a gente vive assim mesmo. E não é assim, não é normal. Não é. Murmuração e contenda são frutos que não nascem em um coração que entendeu a graça e entendeu a importância de obedecer a Deus. É por isso que nós devemos estar atentos a isso. Porque quando a menor possibilidade desses frutos começarem a surgir em nosso meio, nós precisamos cortá-los. Precisamos lançar fora. Somente obedecendo de forma sincera, nós nos tornaremos irrepreensíveis. É isso que Paulo diz no versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis. E o irrepreensível aqui dá a ideia de que aqueles que nos veem, eles não encontram falta em nós. Então, o irrepreensíveis dá essa ideia de uma análise externa, que vem do lado de fora. Aqueles que veem como nós somos, não encontram falta em nós. Mas Paulo continua, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Sinceros dá a ideia de pureza aqui. É o oposto do exterior, é o interno. É apontado para o nosso coração. Então, para que nos tornemos irrepreensíveis, tanto na análise exterior, daqueles que nos veem, porque nós temos um propósito a cumprir, como Paulo vai discorrer ainda, mas também internamente. No sentido de que o nosso coração é um coração sincero diante do Senhor. Nós o obedecemos não como ritos, não de maneira superficial. Mesmo quando falhamos e falhamos, mesmo quando pecamos e pecamos, mas nós nos arrependemos e buscamos sinceramente obedecer ao Senhor. Não é para mostrar aos irmãos somente. Não é para que tenhamos uma boa reputação no meio da igreja, não. É porque o nosso coração anseia por obedecer àquele que nos resgatou. É isso que Paulo está descrevendo aqui.
porque o nosso coração é dele. A nossa salvação, irmãos, demanda frutificação. Assim nós cumpriremos o nosso chamado para sermos filhos inculpáveis e irrepreensíveis, e não uma geração corrupta, não manchas. Assim nós resplandeceremos como luzeiros do mundo, como Paulo continua no versículo 15. Estes luzeiros que tanto expõem as trevas que há nesse mundo, como trazem esperança a este mundo. Porque preservam a palavra da vida, se apegam firmemente, é isso que o preservar aqui traz, se apegam firmemente à palavra da vida, o evangelho que dá vida e que não somente é ouvido, mas praticado. Nós fomos chamados para isso, irmãos. É por isso que nós precisamos frutificar. E frutificar aqui está relacionado diretamente a arrancar todos os trapos do velho homem, de maneira que em nosso ser, e isso possa ser visto no resplandecer da luz de Cristo por meio de nós, em nosso ser, não mais os frutos da carne prevaleçam, mas o fruto do Espírito. E assim, testifiquemos, e assim nós possamos refletir a luz de Cristo por meio do testemunho dele. Nós fomos chamados para isso. E nos tempos em que nós vivemos, os irmãos, como nós temos conversado muito sobre isso, sobre as dificuldades de muitas cidades e muitos locais em ter igrejas saudáveis. Ontem mesmo eu estava conversando com um pastor. Ontem à noite ele me ligou e falando sobre os locais onde ele andou e a tristeza que dá de ver tantas pessoas sinceras, mas que estão há 15 anos, 20 anos sem uma igreja, sem pastoreio. Irmãos, não tem como resistir. As pessoas vão definhando. Por mais intenção que tenha, definham. E é responsabilidade nossa frutificarmos. Nós que entendemos a graça que recebemos, nós que somos instruídos acerca das doutrinas da graça, da teologia sã, nós precisamos, a partir deste fundamento, aplicar a graça da salvação, a necessidade e a responsabilidade de responder a essa graça no sentido de viver para o Senhor e de frutificar de maneira que esses frutos possam alcançar a outros. Nós precisamos entender isso e viver isso. Nós fomos chamados para isso. Murmuração e contenda e qualquer outro fruto da carne se opõe a isso. Somente em unidade, que é o chamado de Paulo aos Filipenses, em humildade e em obediência, nós desenvolveremos a salvação que nos foi dada para o pleno cumprimento da nossa vocação. À medida que os filipenses avançavam nisso, o apóstolo Paulo sabia que cumpriria, que estava cumprindo o seu papel. É o que ele diz no versículo 16. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele saberia, olhando para os frutos dos filipenses, olhando para a frutificação da graça no meio deles, ele saberia que não foi em vão que ele sofreu tanto. E nós vimos, quando expomos os filipenses, nós expomos um pouquinho antes de Atos 16. Capítulo 16 de Atos mostra o sofrimento de Paulo por conta dos filipenses. Ele sabe, esse sofrimento continuou. Ele saberia que não sofreu em vão. Os frutos dos filipenses mostrariam que o esforço de Paulo não foi em vão. É por isso, meus irmãos, que em uma igreja séria, em uma igreja sadia, composta por crentes comprometidos e líderes que foram realmente vocacionados pelo Senhor, é por isso que em uma igreja assim, tais líderes dedicam suas vidas para cuidar das suas ovelhas, do povo de Deus, mesmo com todas as dificuldades, com todos os coices e mordidas que recebem, porque essa é a vocação deles, porque estes são a coroa destes líderes,
E nós precisamos valorizar isso, fomentar isso e multiplicar isso para que esses frutos alcancem outros lugares. Nós temos responsabilidade acerca disso, irmãos. Não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Nós recebemos a salvação pela graça. Fomos resgatados do reino de trevas, colocados no reino do Filho do seu amor. Nós recebemos vida, como lemos em Efésios. Nós não merecíamos isso. Não merecíamos. Tudo pela graça. Essa salvação deve nos conduzir a uma obediência reverente e sincera, não ao desleixo, não ao descompromisso, não à acomodação. Nós devemos nos colocar vibrantes, olhando para a salvação que recebemos e então querendo desenvolver essa salvação e frutificar por meio dessa salvação para que outros sejam impactados por isso também. Essa salvação, ela frutifica em nós. Ela gera humildade, unidade, amor, ela gera o fruto do Espírito, de forma que essa frutificação atinja outros. De forma que outros, a igreja do Senhor, aqueles que estão perdidos, possam perceber não conceitos sendo ditos somente, mas possam perceber a vida que flui do ensino, da teologia, da graça que nos foi dada em meio à salvação. Não nos esqueçamos disso. Nós recebemos instrução e é maravilhoso sermos instruídos da parte do Senhor. Mas toda a instrução que recebemos, ela necessariamente deve gerar vida, irmãos. Porque se ela não gera vida, ela pode nos trazer armadilhas para a nossa caminhada. Porque ela pode simplesmente alimentar o ego. E isso nos fará cair, certamente. Vamos orar. Santo Deus, ó Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, pela instrução que recebemos, por toda a diligência, por todo o esforço de homens que têm nos ensinado por meio da teologia, por meio da sistematização do conhecimento. Ó Senhor, somos gratos demais ao Senhor por isso. Mas, Senhor, nós te pedimos, por Tua graça, te pedimos que o Senhor não permita que façamos, que nos coloquemos diante desse conhecimento apenas para nutrir o nosso ego, a nossa mente, mas que tudo isso, Senhor, tome o nosso coração para que sejamos moldados pela verdade ensinada por meio desses homens. Ó Senhor, nos ajuda a expressarmos a teologia, o conhecimento, a instrução por meio de nossa vida, Senhor, para que outros sejam impactados, para que sejamos luzeiros nesse mundo de trevas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.